Saudações, alunos do terceiro ano do ensino médio! Estamos começando mais uma aula de História em que damos continuidade ao assunto do regime civil-militar brasileiro. Aqui estamos tratando o momento final desse regime, como aconteceu a abertura política do Brasil e o retorno do Brasil para um regime democrático. Então vamos lá. Quais são os objetivos da aula de hoje? São justamente compreender o processo de abertura política no fim dos anos de 1970 e nos anos de 1980. E discutir o papel da mobilização da sociedade brasileira no final do período ditatorial. Você vai ter uma intensa movimentação social reclamando pelo retorno da democracia, pelo retorno aí dos direitos civis na questão de escolha de seus deputados, de seus presidentes, governadores, aí por diante. A sociedade ela passa a se manifestar cada vez mais intensivamente, fazendo essa sua solicitação. Mas vamos lá, retomando alguns conceitos. Quais foram as formas pela qual a sociedade civil se mobilizou contra o autoritarismo do regime militar? E você sabe o que significa a palavra anistia? Aqui nós temos um ato pela anistia na Praça da Sé, em São Paulo. Dá para ver claramente várias pessoas, tem um jornal aqui, cujo título é Anistia, e uma grande faixa, pela anistia. Então veja que por trás de toda essa população você tem uma grande mobilização já, uma mobilização mais clara, já que a ditadura não estava conseguindo manter tanto assim a repressão, cada vez se tornou mais explícito a participação popular contra esse regime de governo. Então, conhecimento prévio. A sociedade civil se manifestou de diversas formas contra o autoritarismo durante o regime militar, por meio das artes, de manifestações, passeatas e atos religiosos e da imprensa alternativa. Foi nesse momento que se destacou muito no Brasil as chamadas canções de protesto, que até hoje são tocadas aí em grandes movimentos sociais. Canções célebres de Chico Buarque de Holanda e outros grandes cantores aí da música popular brasileira. A palavra anistia, em um sentido amplo, quer dizer perdão ou esquecimento. No aspecto jurídico, o que ela diz? Abre aspas. Perdão estendido pelo governo a um grupo ou classe de pessoas, geralmente por uma ofensa política. Então, a palavra anistia, ela se aplica quando você cometeu um crime de natureza política, alguma coisa que não foi um crime de violência, não foi um crime como homicídio ou roubo à propriedade, mas, por exemplo, um crime de opinião, você ter se manifestado contra o governo, falado algo que era proibido você falar. Então, aqui a palavra anistia, ela se aplica apenas a crimes de natureza política, não a qualquer crime. Nós temos crimes que são impossíveis de você anistiar. Justamente por quê? Porque são crimes contra a vida, contra a humanidade. Esses são imperdoáveis. Direta já. Foi um grande movimento aí que surgiu no Brasil no final dos anos de 1970 e no início de 1980. Então foram grandes manifestações pela volta da democracia. As pessoas iam na rua justamente com faixas, com propaganda, pichavam até mesmo prédios públicos, escrevendo essa palavra, direta já. O que queria dizer direta já? Eleições diretas para presidente do Brasil. Vamos lembrar que pelos atos institucionais, as eleições para presidente do Brasil, desde 1964, eram indiretas. A população não escolhia realmente quem era o presidente. Quem escolhia era o Congresso, de acordo com orientações da junta militar. Aqui nós temos uma imagem, justamente de um grande comício em São Paulo, que reuniu 1,5 milhão de pessoas em defesas das diretas já. Você sabe o que foi esse movimento? Já respondemos. Eleições diretas para presidente. O povo vai poder ir às urnas e escolher quem vai ser o seu chefe de governo, seu chefe de Estado. Pela anistia ampla, geral e irrestrita. Aqui nós temos uma frase do jornalista que é o Vladimir Zog. Ele foi morto em 1975 no DOI-CODE de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Vamos lembrar que o DOI-CODE era um daqueles mecanismos de opressão criado durante o governo Médici. E tem uma frase dele aqui muito interessante. Ele diz assim, quando perdemos a capacidade de nos indignar com as atrocidades praticadas contra outros,
perdemos também o direito de nos considerar seres humanos. O que essa frase quer dizer? Quando você consegue ver uma situação de agressão, uma situação de crime, uma situação de violação, de desrespeito, e você passa por ela, e você passa apático, não te incomoda, é porque pouco a pouco você está perdendo sua humanidade. Um dos princípios da humanidade, e até pensamento cristão, é a fraternidade, a gente ter a convivência com o próximo, a gente entender a dor que o próximo sente, tá? A gente tentar entender esse sofrimento. Isso é um sentimento chamado empatia. E é um sentimento muito importante para a humanidade, a gente se colocar no lugar do outro. O Vladimir Herzog, ele acabou morto justamente por torturas no próprio dependência do doicode. Após a sua morte, amplas mobilizações pela anistia ampla, geral e restrita foram realizadas. Mas vamos aqui. Essa aqui, pessoal, é uma missa ecumênica que foi feita na Praça da Sé, em São Paulo, com a participação de 8.000 pessoas, justamente em referência à morte de Vladimir Herzog. Foi uma missa ecumênica, apareceram grandes cargos da Igreja Católica, da Igreja Evangélica e também da Igreja Judaica aqui, tá? No dia 31 de outubro de 1975. Por que esse ato religioso reuniu tantas pessoas? E o que ele representou para o regime militar? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno. Então, alunos, conseguiram parar, pensar e responder? Tá, vamos lembrar que isso aqui é uma questão discursiva e eu tenho uma sugestão de resposta. O seu texto não precisa estar exatamente igual ao meu, mas algumas características aí tem que estar presente para a gente considerar a resposta correta. Então, por que esse ato religioso reuniu tantas pessoas? O que ele representou para o regime militar? Então, aqui está a minha sugestão de resposta. A morte de Herzog foi divulgada pela imprensa como suicídio. Isso é, ele teria sido preso no doicode e teria se matado lá dentro intencionalmente. A versão que não convenceu e acabou escancarando que a morte ocorreu sob tortura. O ato religioso serviu como uma forma de pressão da sociedade civil contra o regime militar e pelo retorno da democracia. O que aconteceu de fato? Houve esse suposto suicídio do Vladimir Herzog no doicode e ele foi publicado realmente como se ele, preso, tivesse se matado. Porém, depois de um tempo, já houveram outros casos no mesmo doicode. O que daí também escancarou muito que essa prática podia ser assim um pouco mais rotineira do que eles esperavam. Podia estar acontecendo com mais frequência. Então, essa missa ecumênica que teve na Catedral da Sé, ela não serviu só para homenagear a morte desse jornalista. Ela acabou se tornando um movimento político contra a prática que estava sendo feita dentro do regime militar, contra essa prática. Então, muitas das pessoas que estavam ali, claro, fazendo referência a Vladimir Herzog, mas ainda mais, fazendo uma atuação de protesto
contra o governo que estava estabelecido. E aí nós vamos ter uma grande pressão pela abertura. O quarto presidente militar, que foi o general Ernesto Geisel, governou o Brasil entre 1974 e 1979, mostrou-se favorável já a uma abertura política. Isso é, a devolução do poder para a sociedade civil, porque até então o poder executivo ele estava sempre num monopólio dos militares. Porém, ele vai fazer um projeto que essa abertura deveria ser lenta, deveria ser gradual e segura. Nesse processo, destacaram-se a campanha pela anistia, que teve seu momento áureo entre 1978 e 1979. Como assim uma abertura lenta, gradual e segura? Certo? Geisel ele vai procurar um projeto de abertura que vai envolver, inclusive, a anistia dos presos políticos, mas fazendo isso pouco a pouco, nada de apressado, de maneira lenta, para garantir também a própria saída segura dos militares que se envolveram nesse regime de governo. Então, procurando aí fazer uma transferência calma e tranquila entre a sociedade militar e a sociedade civil. Isso vai acontecer aí já com o fim do bipartidarismo. Vamos lembrar que durante a ditadura militar, pelo ato institucional de número 2, foi estabelecido que só poderia haver 2 partidos no Brasil, a Arena e o MDB. A Arena seria um partido de apoio ao governo e o MDB um partido de oposição. Só poderia existir os 2. Tá? Então, a partir do governo Geisel, ele permite aí você ter vários partidos políticos e não só apenas esses 2. E também é o Geisel que distingue o ato institucional de número 5, considerado o ato mais violento da ditadura militar e que, entre outras coisas, ele proibia o direito de habeas corpus no caso de você ter cometido algum crime político. O direito de habeas corpus é aquele direito que permite a certas pessoas que não são consideradas violentas contra a sociedade, mas permite você responder ao processo em liberdade. Então, se você cometia um crime político, você ficava preso mesmo. Então, ele vai ser o responsável pelo fim do ato institucional número 5, considerado muito importante no processo de redemocratização do Brasil. E a aprovação da lei da anistia? Bom, a campanha pela anistia mobilizou a sociedade civil. A lei da anistia foi sancionada em 28 de 8 de 1979. O que aconteceu? Muitos presos políticos foram libertados e exilados puderam voltar para o país. E também beneficiou civis e militares acusados de crime de torturas. Tá? Essa lei é debatida até hoje. Se por um lado ela causou uma verdadeira festa, que permitiu a muitos intelectuais e artistas brasileiros que, por questão das suas opiniões, tinham saído do Brasil e emigrado para França, para Itália, para Inglaterra, para o Canadá, várias pessoas ilustres da história e do pensamento brasileiro. Por outro lado, essa anistia ampla, geral e irrestrita também perdoou os torturadores e os assassinos que cometeram crimes a favor do regime militar. Então, todo mundo que cometeu um certo crime contra estava perdoado, mas aqueles que cometeram crimes a favor também estavam perdoados. E essa ideia da anistia ampla, geral e restrita é um motivo de polêmica até os dias atuais. E aqui nós temos um trecho do grande hino da anistia. Quando foi feita a anistia, essa música era tocada em todo aeroporto toda vez que chegava um avião com alguém que estava exilado politicamente. Essa é a música cantada na célebre voz da Elis Regina, O Bêbado e Equilibrista. E ela fala aqui, num trecho aqui, o bêbado com chapéu coco fazia irreverência a mil para a noite do Brasil. Meu Brasil, que sonha com a volta do irmão do Enfio. Quem é o irmão do Enfio? O sociólogo Betinho, que estava exilado no Canadá. Com tanta gente que partiu num rabo de foguete, as pessoas que saíram do Brasil, fugiram para não serem presas aqui. Chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Marias e Clarices, as mães que tiveram seus filhos torturados e mortos pela ditadura militar. Esse aqui é considerado o hino da anistia militar e vale muito a pena prestar atenção nele.
Mas vamos agora para mais uma atividade da nossa aula. Sobre a ideia de uma anistia ampla, geral e restrita. Quais as consequências que essa lei teve para a sociedade brasileira? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno. Então, pessoal, respondido? Eu perguntei para vocês sobre a ideia de uma anistia ampla, geral e restrita. Quais as consequências que essa lei teve para a sociedade brasileira? E eu apresento aqui para vocês minha sugestão de resposta. A lei da anistia representou o retorno de uma boa parcela da classe artística e intelectual brasileira, que teve que se submeter ao exílio durante o período do governo autoritário. Então, aqueles músicos, aqueles escritores, filósofos, pensadores que haviam sido obrigados a ser foragidos do Brasil para não serem presos pelo regime militar. Porém, também autorizou o perdão para aqueles civis e militares que cometeram crimes em favor desse regime. Ou seja, aí a gente vai para aquele conceito da anistia que a gente tratou no começo dessa aula, do esquecimento, e não apenas da desculpa e do perdão. Mas e o retorno aí a vários partidos políticos? Então, no final de 1979, foi autorizado a volta dos partidos políticos para o Brasil. A Arena deu origem, na época, ao Partido Democrático Social. Então surge aí esse novo partido, um partido ainda com certas convicções a favor do regime que estava instaurado. E do MDB, ele vai ser dividido em vários partidos. Ele vai dar origem ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro, ao Partido Popular, ao Partido Democrático Trabalhista e ao Partido Trabalhista Brasileiro. E ainda mais podemos acrescentar que, a partir de 1980, nós temos a fundação do Partido dos Trabalhadores. Então você passa a ter agora uma grande diversidade, um palco rico de discussões ideológicas, políticas, partidárias, mais abertas e mais amplas a todos. Tá? E nós vamos ter em paralelo o desenvolvimento do novo sindicalismo, já a partir da década de 1970. Tá? Que diante do cenário de crise econômica, cresceram manifestações dos trabalhadores, que além de reajuste de salários, passaram a exigir também liberdades democráticas. Então aqui nós temos o ex-líder sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva discursando uma grande manifestação. Vamos lembrar que o serviço público era proibido de fazer greve e de contestar as coisas. Vai ser justamente nesse período que as empresas particulares vão ser mais alvos de sindicatos fortes, fazendo greve, solicitando não apenas o reajuste do seu salário, pois no final da ditadura militar a inflação do Brasil já estava beirando aí a 70%, 80%, sem ter o devido reajuste do salário, mas também começam a exigir mais direitos a liberdades civis. Então aí surge essa questão do novo sindicalismo. E também que vai ser engrossado pela campanha pelas Diretas Já. Nós já falamos do movimento das Diretas Já. Em março de 1983, o deputado pelo Mato Grosso, Dante de Oliveira, propôs a emenda constitucional que ia estabelecer as eleições diretas no Brasil. Essa proposta,
que não foi a primeira, ganhou muita repercussão popular. A população via que era o momento de retornar às suas atividades democráticas. Gente, foi um momento muito importante da história do Brasil, em que, quando foi votada essa emenda, as pessoas pararam na frente da TV, com o caderninho, contando voto a voto. Quem que pode, quem que não pode, quem que votou a favor, quem que votou contra. E no final, a emenda foi rejeitada. E a eleição de 1935 ainda seria indireta. Foi um momento aí de bastante tristeza e comoção nacional. As eleições diretas ocorreriam a partir de 1989. Certo? Então, mesmo na eleição indireta, foi eleito um civil. Esse civil seria Tancredo Neves. Tá? Tancredo Neves, porém, ele faleceu, ele já era uma pessoa de idade, ele tinha problemas de saúde muito graves, ele faleceu antes de tomar a posse. Então, coube ao seu vice, José Sarney, a tarefa de encerrar o regime militar e redemocratizar o Brasil, liberando as eleições diretas para o Brasil e uma nova Constituição. Mas vamos então para a nossa última atividade da aula de hoje. A emenda Dante de Oliveira foi votada na madrugada de 26 de abril de 1974, num pesado clima de apreensão. E embora os votos favoráveis tenham sido em maior número, a emenda foi rejeitada, por não obter a maioria qualificada de 2/3. Recebeu 298 votos a favor, 63 votos contra e 3 abstenções. 113 deputados se ausentaram. Faltaram apenas 22 votos. Por que a campanha de direta já foi considerada uma grande frustração para a população? Então vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno. Então, pessoal, conseguiram escrever a resposta? Aqui tem uma sugestão minha, mas resumindo aí a resposta, a questão é que a emenda foi aprovada e teve uma ampla maioria de votos, mas não foi o suficiente para mudar a Constituição, que precisava dos 2/3 de voto. Então, pessoal, o que nós vimos nessa aula? Justamente o trabalho para a redemocratização, através da suspensão do ato institucional número 5, movimento de direta já, e a eleição de um civil para presidente. Então, eu agradeço a todos por mais essa aula. Até a próxima.